Olá pessoal, bom dia. Como eu havia falado no último vídeo, nós vamos conversar hoje sobre os princípios gerais do direito do consumidor, né? Tendo em vista, né, o cunho social muito forte, né, a imperatividade da interferência do Estado nas relações jurídicas no direito privado, o legislador ele numerou de forma expressa as diretrizes principiológicas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Isso ficou ratificado no artigo 4º, né, no seu caput, quando estamos falando ali da Política Nacional das Relações de Consumo, o PNRC, né, que ali fica estipulado os princípios gerais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né, no sentido de atender ali os consumidores com o seu direito básico, né, como respeito, dignidade, saúde, segurança, né, e proteção aos seus interesses econômicos. Então, elencado esses direitos básicos, né, é importante também falar na questão da transparência, né, e proporcionalidade das relações de consumo, né. Isso ficou bastante focado, né, nas diretrizes principiológicas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Dentre esses princípios, podemos falar no que deu causa, né, ao nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que deu causa à Lei 8.078/90, que é justamente o princípio da vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade esta que a gente vem falando ao longo desses vídeos, dessas aulas, que gerou todo o mecanismo de proteção ao consumidor, justamente por sua vulnerabilidade, né? E o princípio da vulnerabilidade ele está elencado no artigo 4º, inciso 1, da Lei 8.078/90, né? Que é justamente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, né? Isso aí fica ratificado, isso fica massificado, né? A sua posição de fragilidade, subordinação, diante do fornecedor de produtos e serviços. Então, esse é o princípio da vulnerabilidade, né? Na questão da proteção da parte mais fraca da relação, né? Tendo em vista a presunção da vulnerabilidade do consumidor, né? A vulnerabilidade do consumidor ela é presumida, né? No sentido justamente de proteger e equilibrar a relação contratual. Dentre esses princípios, no princípio da vulnerabilidade, podemos suscitar aqui algumas modalidades do princípio da vulnerabilidade, né? Modalidades de vulnerabilidade. Então podemos falar aqui da vulnerabilidade técnica, por exemplo, né? Justamente quando o consumidor não detém conhecimentos específicos, técnicos, em relação ao produto ou serviço que está sendo oferecido, ofertado, né? Causando a fragilidade dessa relação, né? Pelo fato de você não ter conhecimento técnico, né, em relação ao produto ou ao serviço, você pode estar sendo, na contratação desse serviço ou produto, né, o consumo desse produto, você pode estar sendo enganado, ludibriado, entendeu? Então, por isso, a vulnerabilidade técnica, né? O consumidor não tem, em tese, não tem essa especificação de conhecimento, né? Por isso, essa modalidade de vulnerabilidade técnica. Outra modalidade de vulnerabilidade é a vulnerabilidade jurídica, que é justamente o desconhecimento jurídico, né? Conhecimento específico, conhecimento
consciente de outras áreas daquele produto ou serviço, daquela empresa que está oferecendo serviço ou produto, né? Que você precisaria ter conhecimento em outras áreas, né? Como área contábil, matemática financeira, seja lá a área que for. Então, isso é a vulnerabilidade jurídica. Outra modalidade é a vulnerabilidade fática, né? Que é a vulnerabilidade real, que é a situação real na relação, né? Em relação ao outro polo da relação jurídica. Né? Aí podemos falar na questão do porte econômico, né? Da empresa, né? Que está oferecendo serviço ou produto. Né? Muitas detêm, mesmo que disfarçadamente, até o monopólio daquele serviço ou produto que se oferta, que está sendo oferecido. Né? Além da essencialidade da prestação de serviço. Quando a gente fala da essencialidade da prestação de serviço, né, ou da produção do serviço, nós podemos falar das concessionárias de serviços públicos. Né? Energia elétrica, telecomunicações. Então, isso é uma essencialidade na prestação de serviço. Então, podemos falar basicamente destas empresas, né? Por sua essencialidade. E o seu porte econômico. Né? A essencialidade e o porte econômico que detém essas empresas, né? Essas concessionárias. Temos também a vulnerabilidade informacional. A vulnerabilidade informacional, ela vem no sentido de vulnerabilidade na questão do consumo de massas, né? Quando se confere uma maior importância à aparência, né? Em detrimento das reais carências, das reais necessidades, né? Dos consumidores. E com isso, as informações precisam ser essenciais nos produtos e em serviços para não ser negligenciadas. Né? Tem casos que as ofertas, o tecnicismo é tão grande, em excesso, demasiado, que acaba confundindo os consumidores. Então, essa é a questão da vulnerabilidade informacional. Pelo fato de uma quantidade muito grande, de uma massificação muito grande de informação, e nesse conteúdo de informação pode acontecer algumas negligências que podem estar prejudicando o consumidor. Né? Essas foram basicamente as modalidades da vulnerabilidade, do princípio da vulnerabilidade. Tá? Outro princípio, a gente está falando de princípio, não mais de modalidade. O que a gente falou aqui agora são as modalidades do princípio da vulnerabilidade. Agora nós vamos partir para um outro princípio, que é o princípio da defesa do consumidor pelo Estado. Esse princípio ele está no artigo 4º, inciso 2º, da Lei 8.078/90. Né? Por conta da vulnerabilidade presumida, como já havia falado, dos consumidores, impõe-se aí a proteção estatal. A interferência do Estado na proteção do consumidor. Né? Podemos falar aí pela via legislativa, administrativa, né? E pela via administrativa, o Estado pode executar de forma direta, né? Incrementando instrumentos executivos, né? Justamente ali da Política Nacional de Relações de Consumo, que está elencado lá, vocês dão uma olhada no artigo 4º, caput, e 5º, inciso 1 a 3. Né? E alguns exemplos de intervenção do Estado, né,
da proteção estatal, né, por instrumentos executivos, nós podemos citar alguns, por exemplo, como as defensorias estaduais, né? Infelizmente, nem todos os estados possuem defensoria pública estadual, né? Ainda existem no nosso país essa deficiência, né, de defensoria pública estadual. Aí podemos falar também de promotorias de justiça na tutela da defesa do consumidor, né? A gente está falando basicamente do Ministério Público, né, com as suas promotorias de justiça, e uma das tutelas é a defesa do consumidor. Podemos falar de delegacia especializada em direito do consumidor, né, que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro se chama especializada DECOM, né, Delegacia do Consumidor. E os próprios PROCONs, né, os PROCONs espalhados pelo país inteiro, nos seus estados membros. E uma outra, que é no próprio Poder Judiciário, né, principalmente nos juizados especiais cíveis, nós podemos falar ali do núcleo de primeiro atendimento, no qual a sua função ali é receber consumidores com as suas reclamações em relação a problemas que estão tendo em relação às empresas, né? Um tipo de problema específico que não conseguiu resolver e por isso está buscando a tutela jurisdicional para poder resguardar o seu direito. Isso o consumidor pode, de forma simples, vamos dizer assim, procurar esses núcleos de primeiro atendimento para poder ingressar com ações em face dessas empresas que criaram algum tipo de problema ao consumidor. Isso aí por via administrativa, a gente está tratando dessa parte administrativa. Agora, por via indireta, existe também a questão da via indireta, né? Pode ser executada com políticas de incentivos e criações justamente de associações representativas, né? Nós podemos dar um exemplo aqui do IDEC, né? O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ele, de uma maneira, de forma indireta e incentivada pelo Estado, o Estado cria, né, facilidade para que se instale um instituto, principalmente um instituto dessa grandeza, podemos assim dizer, do IDEC, para poder fortalecer, né, e ajudar justamente na proteção, né, e ajustar o equilíbrio entre o consumidor, né, e o fornecedor de serviço e de produto. Partindo para o outro princípio, nós podemos falar aqui do princípio da boa-fé objetiva e o princípio do equilíbrio nas relações entre os consumidores e fornecedores. Esse princípio ele está lá no artigo 4º, inciso 3º, da Lei 8.078/90. O que é o princípio da boa-fé objetiva e o princípio do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores? Bom, podemos dizer o seguinte: com essa uniformização dos interesses, né, entre os interesses dos participantes dessas relações de consumo, né, e a conformidade da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, possibilitou o princípio no qual se funda a ordem econômica, que está lá na Constituição, nós falamos isso no vídeo anterior, o artigo 170 da Constituição Federal. E aí, com a implantação do PNRC, né, que está explicitado lá no artigo 4º no seu caput, né, tem esse objetivo de atendimento das necessidades dos consumidores, né, com aqueles direitos básicos que a gente vem falando: respeito à dignidade, saúde,
segurança, proteção dos seus interesses econômicos, e tudo aquilo que a gente já vem falando. Nessa linha, o princípio da boa-fé objetiva, ele baseia-se como consequência lógica, né, na proteção e defesa do consumidor, né, que ele está presente em todos. O princípio da boa-fé está objetiva, o princípio da boa-fé objetiva, ele está presente em todos os negócios jurídicos firmados, todos, né, nessa relação. Todos os negócios jurídicos firmados está elencado, está esculpido lá o princípio da boa-fé objetiva. Diferentemente da boa-fé subjetiva. Não vamos confundir aí o princípio da boa-fé objetiva com o princípio da boa-fé com a boa-fé subjetiva. Tá? Podemos entender ali que diferentemente do princípio da boa-fé, da boa-fé subjetiva, a gente temos que compreender o aspecto volitivo baseado em escolhas do sujeito, né? Sempre com uma ótica na perspectiva da ignorância ou da convicção ética, né? A vertente objetiva constitui uma regra de conduta, o dever de agir, né? De acordo com, principalmente de acordo com determinados padrões, né? Os padrões que são aceitos pela sociedade, como segurança, lealdade, para ambas as partes, né? Isso precisa ficar bem claro, né? E essa conduta do princípio da boa-fé objetiva, tá? Ela principalmente tem que ser destacada, que ela deve constar em todos os momentos da relação contratual, em todos os momentos, tá? Na fase pré-contratual, quanto pós-contratual, inclusive na situação do direito de arrependimento. O direito de arrependimento nada mais é do que uma fase pós-contratual. Você já se relacionou, você já concluiu a sua fase contratual e adquiriu o produto ou serviço. E esse princípio da boa-fé objetiva, ele tem que estar também no pós-contratual. Justamente, por exemplo, nesse período em que você tem o direito do arrependimento. Então, isso é o princípio da boa-fé objetiva, né? Basicamente, a gente está falando dessas fases, né? Pré-contratual e pós-contratual, né? Incluindo aí o período do direito do arrependimento. Outro princípio é o princípio da confiança, né? Podemos falar princípio da confiança, princípio da qualidade, princípio da qualidade e segurança, ele está no artigo 4º, inciso 5. Né? O princípio da confiança, eu costumo sempre dizer o seguinte, que o princípio da confiança, para as grandes empresas, né, não existe a menor possibilidade hoje de você criar uma empresa, de chegar a uma empresa, seja ela nacional, multinacional, sem se enquadrar justamente nesse princípio da confiança, né, que é a criação, tá, pelo fornecedor, né, serviço, de produto, né, é uma eficiência no controle de qualidade e segurança dos seus produtos ou serviços ofertados, né? E por conta disso, se criar mecanismos alternativos de solução de conflitos, né? O que eu quero dizer com mecanismos alternativos? Basicamente, nesse caso, eu estou falando, por exemplo, de saques, serviço de atendimento ao consumidor. Não existe a menor possibilidade de você entrar numa empresa, né, seja ela de produto e serviço, tá, você adquirir um serviço ou um produto e essa fase pós-contratual você ter algum tipo de problema e você não ter um canal de comunicação com essa empresa, né? Então não existe a menor possibilidade. Se você pega uma empresa,
Você faz um contrato com uma empresa e ela não tem um canal de atendimento para que ela consiga dirimir o conflito que possa acontecer com esse consumidor, dificilmente você vai contratar um serviço ou adquirir um produto de uma empresa dessa. Então, basicamente, a gente está falando, por essa harmonia nas relações de consumo, justamente se criar confiança entre a empresa e o consumidor. E dentre esse exemplo de que se criar um mecanismo para poder resolver as soluções de conflitos que porventura pode acontecer, é justamente ter um canal direto com esse consumidor. Então, basicamente, esse é o princípio da confiança, o princípio da segurança e qualidade, que está esculpido lá no artigo 4º, inciso 5º da Lei 8.078/90. E para finalizar, né, nós vamos falar agora do princípio do combate ao abuso. Né? Artigo 4º, inciso 6º lá do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse princípio ele se dá pela coibição, né, pela repressão de forma eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo. Né? Podemos falar também da concorrência desleal, né, da utilização indevida, né, de criações industriais, das marcas, nomes comerciais, signos distintivos dessas empresas, que possam causar prejuízo aos consumidores. Né? A gente, basicamente, hoje a gente visualiza muito o mercado informal, né? O chamado lá camelô, vendendo produtos pirateados. Né? Não só o camelô, né? Muitos desses camelôs, melhor dizendo, né? Existem empresas, existem pessoas que criam empresas para dar um fundo de veracidade naquilo que está propondo, aquilo que está fazendo, né, para poder passar confiança, criam empresas, né, e mesmo essas empresas, né, criadas de forma normal, né, CNPJ, criação de licença para trabalhar da prefeitura, mesmo essas empresas, muitas delas, elas pirateiam também. Elas fazem o pirateamento dessas marcas, desses nomes comerciais, justamente para induzir, para poder iludir o consumidor que está levando uma marca que ele goste, que ele sempre quis comprar, sempre quis adquirir, iludindo no sentido de que eu estou levando de determinada empresa que eu gosto. Né? E que não é verdade. Isso causa prejuízo aos fornecedores. Né? Eu já vi casos de pessoas comprando, por exemplo, tênis de uma determinada marca numa dessas lojas que eu estou falando aqui e a pessoa teve problema ortopédico, né, causando prejuízo aos consumidores. Né? E não só os consumidores, podemos falar também que esse princípio ele vem também para proteger também a empresa séria, né? Aquela empresa que está sendo pirateada, aquela empresa que também está sendo lesada, que também é vítima dessas pessoas que querem, falando no popular, né, se dar bem, né? Ter lucro fácil, e com isso prejudicando também as empresas sérias no nosso mercado de consumo. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Nós falamos hoje dos princípios gerais esculpidos, inseridos ali no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, da Lei 8.078/90. No próximo vídeo nós vamos falar do campo de aplicação. Né? O campo de aplicação, nós vamos falar basicamente da definição de consumidor. Nós vamos definir o que é o consumidor. Né? Posso adiantar que ele está esculpido no artigo 2º, caput, da Lei 8.078/90. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar da definição de consumidor.
de como nós definimos o que é o consumidor final, né, nessa relação jurídica. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje, né? Lembrando a vocês da minha página no Facebook, Alexandre Aguilar Advocacia, que lá eu faço algumas ponderações, dou dicas básicas do nosso dia a dia, além de conversar sobre outras matérias que estão aí pertinentes do nosso dia a dia. Então, quem gostou do nosso vídeo, do nosso canal aqui do YouTube, né, só ir lá e se inscrever para poder receber esses vídeos diretamente. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, né, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.